Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Grace Verdades que Conectam. E hoje a gente está com um tema muito especial e muito profundo, que é despertando famílias para um propósito eterno. E a nossa convidada de hoje é a Carla Soares. Obrigada, Carla. A Carla tem estado comigo muito pessoalmente, que ela é minha psicóloga e uma querida amiga também, é irmã da nossa pastora Sophie, lá do Relevance Bolívia, e da Pri também, que está aqui com a gente. E a Carla, ela trabalha com isso, né? Ela além de psicóloga, é educadora parental, trabalha com famílias. E eu nem vou apresentar muito ela, porque eu queria que ela se apresentasse, contasse um pouquinho como você começou a trabalhar com famílias, como que você entrou nesse contexto. Obrigada, Raquel. É um prazer, uma alegria estar aqui. Demais, assim, me senti muito feliz pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho sobre um tema que é uma paixão para mim, né, para minha vida, é um chamado, né, muito forte desde muito nova e hoje em dia faz parte do meu trabalho, né, como você disse, né, eu sou psicóloga, educadora parental, né, eu acompanho famílias com orientação, né, com as diversas dificuldades que a família, né, vive, muitas vezes nos relacionamentos, né, e que mais? Não sou brasileira, né, sou da Bolívia, então minha língua materna é espanhol, por isso meu sotaque, vocês vão perceber algumas palavras aí diferentes, já peço desculpa, mas eu sou casada, tenho 4 filhos, e que mais? Vou fazer 42 anos esse ano e, bom, sou filha de Deus, amo Jesus, né? Meu maior amor é Ele e é isso, é um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é nosso. E eu queria que você falasse, eu peguei ainda esse tema, porque é um dos seus slogans, vamos falar assim, né? Mas o que significa essa questão de despertar famílias para um propósito eterno? Bom, eu coloquei isso, né, na minha bio, no meu Instagram, faz um bom tempo, né? Há uns anos atrás, quando eu senti um chamado de Deus, pessoal, assim, na minha vida, que Ele estava me levando a trazer um despertar a famílias que Ele me dava a oportunidade de eu ter algum tipo de interação, conversa, relacionamento, e depois se tornou parte do meu trabalho também, né? Por quê? Porque tenho vivido a parentalidade, né, especificamente a maternidade, de uma maneira muito intensa nos últimos 15 anos, né, que a idade da minha filha mais velha, que Deus me chamou, né, eu senti um chamado muito forte quando eu me casei, inclusive um pouco antes de casar, quando eu sonhava em ter família. Você sempre quis ter muitos filhos? Sim. Eu sempre imaginei uma família grande, era um desejo, meu marido também. Foi motivo de conversa, assim, entre nós, primeiras conversas, foi família, foi filhos, né? E eu me lembro que quando eu já pensava nisso, né, e orava, eu senti que Deus já estava me chamando para para algo muito profundo com relação à parentalidade, que não se tratava apenas sobre mim mesma ou sobre meu futuro marido, filhos, mas sobre algo além. E ali eu senti que Deus ia me chamar para eu me dedicar de uma maneira intencional a isso, né? Então, depois que eu me formei na psicologia, eu me casei e depois de um ano e meio, menos de um ano e meio, eu fiquei grávida, né? Então, eu já tinha conversas com meu esposo sobre o que a gente faria, né? Eu ia começar a trabalhar, ia começar a criar os meus filhos, nossos filhos, né? E nós sentimos juntos, né, que Deus estava me chamando à criação dos meus filhos de maneira integral, né? Eu sei que isso não é algo que todo mundo consegue viver, não é uma realidade, né? Mas eu mesma me sinto assim privilegiada, né? Porque Deus me deu essa oportunidade, me chamou a isso. Então, por 12 anos da minha vida, eu me dediquei apenas a isso, né? Eu congelei minha carreira, né? Guardei meu diploma por um tempo e me dediquei assim, integralmente ao cuidar dos meus filhos, né? A educação deles, a criação deles e também ao discipulado deles. E nesse tempo foi que Deus começou a falar muito comigo sobre o propósito da família, né? Sobre como a gente precisa ter um propósito com uma visão na eternidade, nós como filhos de Deus, né? Então,
se trata sobre isso, né? E sentir que Deus queria trazer um despertar nas famílias, não somente na minha, né? Sobre vivermos uma família com um propósito eterno. Muito forte isso. E tantas famílias que você, né, tem atendido, e até na educação, né, criando os seus filhos, qual que é a maior lição hoje, uma das maiores lições, né, que a maternidade te ensinou, que você pode falar? Olha, uma das maiores lições, são tantas, mas a maternidade, ela veio para nos salvar, primeiro, de nós mesmos, né? Existe um versículo que fala sobre isso e ele é muito real, porque assim, a maternidade, ela nos tira de um lugar de só pensarmos em nós mesmos, né? Do egoísmo, né? Ele nos leva nos ensina a servir, a se entregar por outro, né? Por outra pessoa, né? No começo é um bebê tão indefeso, totalmente dependente, e a gente se vê na maternidade, poxa, não é mais no meu tempo, na minha hora, meus gostos, meus desejos, né? Não que a gente precise se anular completamente, mas existem temporadas na maternidade que a gente não vai viver mais para nós mesmos, né? Vai ser mais sacrificial, sim, né? Sim, vai ser muito sacrificial, né? Então, creio que isso é algo que a maternidade me trouxe, me ensinou, tem me ensinado, ainda me ensina a ser menos egoísta, né? A me salvar de mim mesma, né? De viver para mim mesma, né? E também para ter esse olhar, né, geracional, né, não é mais sobre o que eu quero fazer, né, o que eu quero deixar, o que eu, né, alguém vai se lembrar sobre mim. Hoje em dia eu penso assim, poxa, eu quero ser conhecida pelos meus filhos, e eu já tenho vivido isso, né, teve um tempo que muitas pessoas me falavam assim, você é a mãe da Isabela? Eu sou a mãe da Isabela. Tipo, eu não sabia meu nome, mas sabia o nome da minha filha. Você é a mãe do Zion? Tipo, você é a mãe da Júlia, agora é da Celeste, né? Tenho 4. E eu tenho certeza que não é somente sobre os meus filhos, mas o que Deus está fazendo e quer fazer na vida deles e através deles. Sim. Então, eu não desejo que falem, a Carla, né? Eu vejo mais como o que eu posso deixar de uma maneira geracional através da vida, né, dos meus filhos e os filhos dos meus filhos, né? Então, essa é uma das coisas que assim a maternidade tem me trazido. Uma delas. Você acredita que Deus usa os filhos para transformar os pais? Totalmente. Você teria algum exemplo assim de coisas que aconteceram com você? Sim, vários. Bom, um deles eu cada vez, né, sempre na maternidade, quando eu tive a minha primeira filha, eu me percebi dentro de casa muito angustiada com detalhes e perfeccionismo. E quando eu tive a minha primeira filha, eu me lembro que eu percebi, poxa, a minha casa nunca mais vai estar arrumada, nunca mais vai estar limpa do jeito que eu quero, né? E Deus começou a me moldar muito nessa parte do perfeccionismo, do aparecer tudo, né, de uma maneira perfeita. E eu comecei a valorizar o que realmente importava, que era que minha filha cresça de uma maneira saudável, que ela possa brincar livremente, né? E hoje em dia, né, a cada filha que Deus me deu, parece que Ele foi moldando isso cada vez mais profundamente, porque eu sei que essa é uma angústia muito grande, não só minha, mas de muitas mais, né? Parece que você arruma e a casa já está um desastre em 2 segundos e parece que você não fez nada e vira um caos, mas a cada filho que Deus me deu, parecia que Deus me falava, não, mas espera aí, vai além, olha teu coração, o que é importante para você, né? O que importa? Né? E eu fui cada dia mais percebendo no Senhor que o que importa é o que, né, é o que meus filhos estão se tornando, né? É no brincar que eles aprendem, é no brincar que eles se desenvolvem, é nos muitos livros aí espalhados, nas muitas brincadeiras criativas, é quando eles têm a possibilidade de comer com as mãos, vão fazer sujeira, vão derrubar, mas vão conhecer o alimento. Então, eu sinto assim que cada dia mais Deus tem me ensinado, me transformado em várias áreas. Essa é só uma. Assim, esse perfeccionismo que me paralisava ou que me levava a um lugar que não tem valor, né? Que não se compara ao valor que é de ter filhos ali, se desenvolvendo de maneira saudável. Né? Eles vão fazer bagunça, são crianças.
Então, isso já não é mais tão importante para mim. Claro, eu gosto de uma casa arrumada, desfruto quando ela está, nos poucos minutos, mas... Mas você leva mais leve, assim? Já é muito mais leve. Antes eu ficava muito, assim, desesperada. Tipo, ai, sujou o sofá, meu Deus! Tipo, eu desespero, né? E a reação era, assim, extrema, né? Hoje em dia já consigo ser mais calma nas minhas reações, entender que faz parte... Eu acho que eu tô nessa fase, entendendo as minhas reações, assim, porque... Demorou muito para mim, viu? A gente fica realmente, né, naquele contexto ali e preocupada. Mas um dia uma senhora já falou assim, você vai sentir falta da casa bagunçada. Eu imagino que eu vou sentir falta da casa bagunçada. Difícil Como que ela pode falar isso? Mas realmente, né? Sim. A casa tem vida, né, também, né? Sim. E você tem 4 comportamentos na sua casa, né? 4 faces 4 diferentes. fases. 4... nossa... Eu tenho 2 só e já tô assim... Os 2 são muito pequenos, são muito próximos às idades, né? Então, todo mundo fala daquela fase, dos terríveis 2 anos, do terrible 2, né? Mas que também o comportamento comunica, né? O comportamento da criança, do adolescente comunica. Eu queria falar um pouquinho disso, assim, porque muitos pais procuram soluções para comportamento difícil. E hoje em dia tá uma onda de todo mundo, né? Falar, colocar um rótulo, né? Não, mas porque ele é muito agitado, então ele é hiperativo, né? Ainda mais com a internet e tal. Então, eu queria que o que normalmente está por trás desses comportamentos das crianças, desde pequenininho, nessa fase dos 2 aninhos aí que eu tô, até, por exemplo, do adolescente. Tá falando sobre a raiz dos comportamentos, a raiz dos comportamentos. O que pode comunicar? Bom, eu creio que, primeira coisa, né? Deus nos fez seres triunos, corpo, alma e espírito. Então, eu creio que não é uma só raiz, né? Muitas vezes, né, o comportamento vai vir, por exemplo, vai ser afetado pelo estado do corpo. Por exemplo, vou dar exemplo, né? A criança não dormiu bem, ou ainda não comeu, saiu da rotina. Com certeza isso vai afetar o comportamento, né? Não vai ser não podemos considerar que seja apenas tipo uma birra ou uma desobediência, uma rebeldia. Se a criança ela não foi alimentada, se ela não conseguiu dormir bem, se ela está doente, vai ter sim né, efeito aí do estado do corpo, né? Esse é um exemplo. Por exemplo, eu também creio que, sim, nós temos uma natureza pecaminosa, né? Então, vários comportamentos vai vir dessa raiz do pecado, né? Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos pecaram, nós nascemos num mundo caído. Nossos filhos já nascem com essa natureza pecaminosa, eles vão pecar. Então, vai ter, sim, comportamentos que vêm do pecado, né? E também tem a parte emocional, mental, né? A gente precisa considerar que essas 3 áreas, né, que Deus nos criou, elas são afetadas, de alguma maneira, influenciadas e influenciam os comportamentos, né? Por exemplo, uma criança que, os primeiros anos de vida, ela ainda, né, a partir dos 2 anos, está começando a desenvolver a córtex pré-frontal aqui e ela vai ter dificuldades para lidar com emoções. Ela não vai saber se acalmar sozinha, ela vai sentir algo diferente e ela vai, muitas vezes, ter explosões emocionais. E muitas vezes são rotulados por criança brava, birrenta ou mal educada. E muitas vezes é a criança simplesmente que ainda não desenvolveu essa área, né, que ajuda com os impulsos, tomar decisões, a você, né, se conter, né? O cérebro, ele termina de se desenvolver aos 25 anos. Não, isso é, gente, a primeira vez que eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, todos nós somos adolescentes, então, até 25 anos, pensando assim, né? E se você pensa, o adolescente, né, até o jovem, ele faz tantas escolhas, né, ruins. E isso faz muito sentido. Muitas vezes é até pela falta ali do próprio cérebro, que ainda não se desenvolveu, não está maturo o suficiente. Né? Então, eu acho que nós, como pais, temos um trabalho assim, muito árduo de buscar em Deus, primeiro, sabedoria, discernimento, porque às vezes vai ser difícil reconhecer de onde vem o comportamento, se é causa do pecado, se é causa de uma imaturidade, se é apenas uma criancice, faz
parte da infância, algum comportamento, né? Se é algo que está incomodando no próprio corpinho, né? Está doente, como falei, está com fome, sono, ou está passando por uma fase, um pico de crescimento, né? São tantas variáveis aí, e a gente vai precisar muito de sabedoria, discernimento no Senhor, além de conhecimento, preparo, né? Ninguém nos prepara para ser mãe, essa é a verdade. Graças a Deus, hoje em dia, a gente é privilegiado com mais informação, mas também temos que ser cautelosos, porque parece que cada um fala uma coisa, né? Mas nós temos isso como filhos de Deus, esse além, né? Esse a mais. Temos o Espírito Santo, né? Que a gente deve procurar. Eu penso, né? E ele falou, eu vou deixar o meu Espírito e ele lembrará a vocês todas as coisas, né? Isso tem sido algo que tem guiado muito a minha maternidade, que tem me ajudado em buscar o Espírito Santo. Muitas vezes, não muitas vezes, a maioria das vezes, é Ele que me dá a luz que eu preciso. Não é tanto o meu conhecimento com a psicologia que eu estudei, ou com a pós que eu fiz, né, em inteligência emocional e educação parental. Claro, tudo isso me ajudou, tem meio que organizado e me ajudado a entender muitas coisas que eu vivi na prática na minha maternidade. Né? Mas o que o Espírito Santo nos dá vai além, o conhecimento da palavra, né? Estar em comunhão com o Senhor, porque Ele é o Criador da gente e dos nossos filhos. Ele criou nossos filhos, Ele os conhece mais do que ninguém. Ele conhece as dificuldades deles, Ele conhece o porquê ele está se comportando assim, porquê que ele está tendo tal dificuldade, né? Então, muitas vezes a gente não vai encontrar, né, a solução ou a raiz do comportamento somente por conhecimento ou somente observando. Tudo isso é importante, mas eu creio que vai além, porque somos Espírito também. Então, precisamos do Espírito Santo, né, para nos guiar ali. E isso é algo que eu tenho trazido na prática, perguntar a Ele: Senhor, de onde vem isso? Senhor, como eu trato isso? Senhor, o que eu faço? Senhor, já fiz tal coisa, mas não deu certo. Senhor, estou fazendo isso, né? E ali, isso é outra coisa que a maternidade tem me proporcionado. Ela me leva todos os dias aos pés do Senhor. Porque eu cada dia mais percebo que eu não sou autossuficiente, que eu não consigo sozinha, que eu não consigo fazer nada, como diz a palavra, sem o Senhor. Então, a maternidade, ela me leva todos os dias ao Senhor. Todos os dias. Ela me leva e me faz entender que eu preciso dele, né? A gente tem falado muito essa questão do autoconhecimento, que hoje em dia está super em alta, mas eu fico pensando nas mães, assim, até comento com as minhas amigas, gente, nós somos cristãs, nós temos a palavra de Deus, né, que a gente medita, que a gente lê, para a gente conseguir viver, literalmente. Mas em quem não tem, eu fico pensando nisso, assim, sabe? Nas eu mães, não sei como consegue. Eu também não sei como consegue, porque assim, é difícil, né? Sendo cristã é difícil impor limites, é difícil também a gente acolher e saber o quanto é necessidade emocional, o quanto também vem da raiz de um pecado mesmo, porque a Kira tá com 4 anos agora, mas quando ela era um pouquinho mais nova, um dia eu falei: filha, você tem que obedecer. Eu não quero obedecer. Então, assim, gente, uma criança de 3 anos, né, que já eu não quero. Você vê que já é difícil para o ser humano, desde pequenininho, obedecer, honrar os pais, e que a gente tem que ensinar. E realmente, Carla, eu acho que faz toda a diferença. É o Espírito Santo mesmo que nos guia, né? É o nosso ajudador, e muito na maternidade, porque realmente eu não sei como as mães, né, que não têm esse conhecimento, não têm esse coração quebrantado e não conhecem a Jesus, lidam, né? Acho que parte também para coisas mais de fora, né? Talvez esse monte de conteúdo que a gente vê na internet também, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? E com relação, assim, o nosso contexto hoje, né, que a gente vive num mundo super acelerado, a questão das telas, que muito é falado também, né? Muitos demonizam também a questão das telas. Mas eu queria ouvir de você, assim, a gente vive numa geração super ocupada. O que as crianças mais precisam hoje? Tá. Bom, essa é uma das minhas maiores preocupações, vou ser sincera, inclusive como mãe, né? Não somente como
psicóloga, que vejo tanto, né, as famílias que procuram por ajuda, mas a gente vive na geração mais ansiosa, né? E os números de transtornos nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes, só cresce. E muito vem dessa parte de não saber usar a tecnologia né, de uma maneira sábia e equilibrada. Porque assim, a internet, as telas, elas não são o problema. O problema é a nossa falta, né, de autocontrole, de equilíbrio, de saber... proteger também, muitas vezes, nossos filhos, liderar, guiar, né, ensinar, né, limitar, né? O problema é esse, né? E hoje em dia, muitas crianças, elas ficam livres para ver o que elas querem, ficar o tempo que elas desejam, né? E isso tem adoecido, né? As crianças... isso se torna um vício, claramente, né? É a dopamina rápida, a dopamina barata ali que vai alimentando e a criança se vê num vício e a tira do lugar que ela deveria estar para poder se desenvolver de uma maneira saudável, que é, por exemplo, o brincar. Brincar na rua, brincar... Bom, na rua não dá hoje em dia mais, né, como antes, mas brincar no parquinho, brincar, sei lá, em casa, né? Muitas vezes tem que ser dentro de casa, né? Muitas vezes, na pandemia, né, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque a gente teve que ser muito criativo, né? Mas... muitas crianças, elas vivem encerradas em seus quartos, em suas telas, e elas terminam até desenvolvendo transtornos psicológicos por causa desse tipo de problema, que é a falta de equilíbrio, o saber usar, né, a tecnologia, as redes sociais, né, sobretudo adolescente e criança, nem deveria, né, mas adolescente que não tem... pais que os cuidem e os guiem e todo esse controle, limite, e que não tem uma identidade bem formada, o que vai acontecer com o adolescente nas telas e nas redes sociais? Ela vai viver se comparando, vai atingir a autoestima, vai trazer ansiedade, né? Então, isso é muito preocupante, né? Como que você lida com esse equilíbrio na sua casa? Porque você tem uma adolescente, mas também uma pequenininha que não tem esse livre acesso ainda, né? Bom, em cada fase foi de uma maneira diferente, né? Hoje em dia não se recomenda que as crianças até 2 anos tenham nenhuma exposição a telas, né? Isso é mais difícil quando você tem vários filhos, né? Mas em casa nós sempre buscamos, primeiro, limitar o tempo, né? O conteúdo tem que ser conteúdo que nós permitimos, que nós sabemos que não vai ser maléfico, né? Hoje em dia, por exemplo, eu já tive várias maneiras de testes de saber como lidar e equilibrar isso, mas hoje em dia, como eu estou fazendo? De semana, as crianças não têm acesso a telas, somente a minha filha adolescente e por tempo limitado, né? E durante a semana, eles têm um tempo para assistir filme ou algum tipo de joguinho, né? Mas tempo limitado, né? Porque eu tenho um filho menino também, tem 8 anos, menino gosta mais jogar, do que filme, né? É um jogo, né? Mas tudo tem que ser supervisionado, tudo tem que ser, né? A gente tem que considerar, para a idade, qual é o conteúdo, né? É seguro? É quanto tempo, né? E assim, eu percebi uma diferença drástica no comportamento dos meus filhos, dos menores, o dia que eu decidi, que foi, na verdade, ano passado, que eu comecei a decidir de ser um pouquinho mais radical e, durante a semana, tirar completamente as telas. Eu percebi muito mais... eles conseguiram ficar muito mais calmos, mais centrados. Eles voltaram a brincar com brinquedos que tinham abandonado, sobretudo o menino, né? E essa parte, quando ele tinha, né, direito ou podia assistir um pouco durante a semana, havia muito conflito entre nós, porque havia muita insistência de querer mais, né, um pouquinho mais, e tudo se estendia e saía do controle. Então, eu orei muito, assim, porque eu não gosto dessa parte de... Eu não sou neurótica de querer tirar tudo, de ser, né,
demonizar, né? Assim se fala, demonizar, né? Tudo, não. Mas eu acredito muito no equilíbrio, né? Só que nesse momento deu certo assim. De semana eles brincam, fazem esportes, estudam, lemos livros, né? E assim, não podemos simplesmente tirar tudo das crianças e não dar possibilidades para eles, né? Então, em casa, nós temos bastante brinquedos educativos, né? Blocos de montar, pintura, para desenhar, tem esportes, tem natação, tem música, né? Então, eu sempre estou fazendo essa ponte, tento buscar ajudá-los, iniciar brincadeiras, porque muitas vezes eles falam, ai, não sei o que fazer, né, eles não gostam de ficar entediados, e às vezes a gente precisa ensinar até a eles conviverem com o tédio. Essa parte mais difícil, confesso, na minha casa, porque eles são bastante ativos, eles querem fazer algo, né? Mas tem sido melhor, né? Eu comprovei isso dentro da minha casa, recomendo, mas eu sei que cada família, né, tem a sua história, a sua vida, o seu jeito, mas na minha família, nesse momento, tem sido dessa maneira. E para os pais que trabalham muito, assim, que acaba sendo até talvez uma rede de apoio ali, né, a tela, como que criar vínculos profundos para os pais que trabalham muito, que talvez se ausentam muito, assim, durante o dia? Tá. Bom, essa parte da ausência é algo que eu falo muito também, porque é algo que eu acho que é um dos maiores problemas. Eu sei que a realidade hoje em dia de muitas famílias é uma necessidade, precisar trabalhar, e está tudo bem. Há maneiras, né, para famílias que não têm outras possibilidades, que precisam se ausentar muito, há maneira, sim, deles se conectarem com os filhos, e a maneira é sendo intencional, diariamente, escolhendo um momento do dia para ter um tempo com a criança, né? Seja uma brincadeira, seja desenhar junto, qualquer coisa que possam fazer algo juntos, que tenha olho no olho, que tenha conversa. Não precisa ser horas, né? Porque muitas vezes, né, as famílias não têm essa disponibilidade de tempo, que horas, mas 20 minutos, meia hora diária para conversar, para olhar no olho, para ter uma brincadeira, já faz a diferença na conexão, né? E por quê? Porque nada reemplaça, nada vai ter o poder que existe na presença, né, do pai e da mãe na vida do filho, né? E a verdade é que essa ausência é o que mais desconecta as famílias, os pais e os filhos, né? Muitos pais chegam com muitas dificuldades de rebeldia, de que o filho não escuta, de que o filho não quer fazer nada, mas a verdade é que o problema em si é que eles perderam a conexão, porque não existe mais isso. Né? A gente vive num tempo onde estamos muito conectados virtualmente a muitas coisas, existe muita distração. Acho que a distração é o maior problema. A gente está sempre com oportunidades para se distrair. Né? Muitas vezes a mãe está em casa, mas está distraída, não está presente. Eu falo, não adianta você falar, eu estou em casa, mas você vai ficar no celular o dia inteiro, você vai ficar no computador o dia inteiro. Né? Melhor é você se afastar num quarto, fazer seus trabalhos, seja computador, seja celular, o que você precisar, ou você quer ter um tempo para você de diversão, assistir algo, ok. Mas, se você vai estar com seu filho, tem que ser 100%. Sim. Né? E eu falo isso, mais vale 15 minutos totalmente presente do que você ficar o dia inteiro parcialmente, casa, com distrações, porque assim, a verdade é que você já, não sei se você já se pegou, já me pega muitas vezes, estou vendo algo, estou resolvendo algo no celular, enfim, aí o filho vem e te interrompe, você já fica irritado, você já fala mal, você responde mal, você reage, então é problemático, né? Então, creio que a resposta é sermos intencional e 100% presentes nos momentos que podemos ser presentes. Né? Eu acho que isso é importante, né? Se é algo que eu falo, uma das coisas mais importantes, o melhor que você pode entregar a um filho é sua presença. Sim. É sua presença total, porque quando você está ali 100%, você está olhando, você está ouvindo, a criança sente o quê? Pensa comigo, eu sou importante, eu sou especial para minha mãe, para meu pai. Eu importo porque ele está aqui, ele está me ouvindo, ele parou de fazer tudo. Eu sou importante. Agora, quando você não faz isso, ele pensa o contrário. Não, eu não sou importante. Mais importante é sempre isso. Mais importante é aquilo. Né? Eu não tenho muito valor. Né?
eles não verbalizam isso, mas eles sentem e ressentem, ficam ressentidos. Aí vem o quê? A desobediência, eles são rebeldes. Ou faz algo para chamar atenção, né? A famosa chamada de atenção é essa. É a criança agindo de uma maneira de como ela está se sentindo internamente. Né? Sim. Eu queria aproveitar esse gancho da comunicação para falar exatamente sobre o que você fala nas suas redes sociais, que é o discipular filhos, né? Educar filhos com um propósito. O que é discipular uma criança e se tem uma idade que a gente deve começar, assim, né? Porque muita gente tem dúvida, mas eu começo, mas o que é? Eu vou ler alguma historinha, mas tem que esperar a criança começar a ler. Eu queria que você falasse como que é discipular crianças. Tá. Bom, isso é algo também que Deus ministrou a minha vida de uma maneira profunda há uns bons anos atrás já. E me lembro assim, do dia que Deus falou, eu fiz uma oração, né, muito específica, me lembro nesse tempo. Eu falava a Deus, qual é a sua vontade, né? O que é o seu desejo? O que você espera de mim nessa temporada? Eu perguntei ao Senhor e eu me lembro de uma maneira assim muito clara, Ele falando no meu coração, discipula seus filhos. Eu falei, como assim discipula? Eu já oro com eles, né? Eu leio uma historinha bíblica, né? E não estava entendendo no começo. E Deus continuou a falar, discipula seus filhos, né? E em uma oração e buscando no Senhor entender, eu entendi que Ele estava me levando a um lugar muito mais profundo. Não um lugar superficial de, eu orei porque nós somos cristãos e temos que orar na hora do almoço, na hora de dormir. Não. É uma devoção real, né? Acho que isso marca e molda a vida de uma criança, um ser humano, né? Isso é algo que me moldou, né? Eu vivi isso, né? Quando meus pais se converteram, quando meu pai se converteu, eu cresci e a primeira coisa que eu via quando eu acordava, eu passava pela sala para ir ao banheiro e quando eu passava pela sala, tem uma janela lá, na casa dos meus pais, tinha uma janela, eu via meu pai como? De joelhos, no chão, seja orando ou com seu violão adorando a Deus. Essa era a minha primeira cena, né, crescendo. Eu via isso e eu falava, uau, meu pai realmente ama o Senhor, porque ele o busca, ele passa tempo com ele tinha uma devoção real, né? Então, eu acho que começa ali. Você mostrando. Você realmente ama o Senhor? Sim. Você vive uma vida de devoção? Não é sobre fazer, né? Eu me lembro Deus falando assim no meu coração, não se trata apenas sobre fazer um devocional. E eu falo muito sobre devocional no meu Instagram, né? Quando consigo. Não se trata sobre um devocional, né? Uma palavra que apenas que você lê, que você decora. Se trata mais sobre uma vida de devoção, né? Será que a nossa vida exala isso? Essa devoção a Deus no nosso falar, da maneira que tratamos os nossos filhos, a maneira que tratamos o nosso cônjuge, a maneira que tratamos, às vezes, funcionários, a maneira que a gente vive comunhão com os nossos irmãos, né? Quando a gente vai comprar um presente, como que a gente vive tudo, o ordinário, o dia a dia? Será que isso exala uma devoção a Deus? Né? Essa é a maior ensinança, o maior discipulado, creio eu, além do ensino, claro, que tem que ser intencional, de ensinar a palavra, né? A palavra diz, né, que devemos ensinarás essas palavras a teus filhos. Mas primeiro tem que estar no teu coração, diz essa passagem de Deuteronômio, né? Mas você vai ensiná-las persistentemente no levantar e no deitar, por onde for. Então, você está na rua, fazendo qualquer coisa, vai ser um momento que você, de alguma maneira, vai ter uma oportunidade de ensinar seu filho. Está indo para um aniversário? Você está indo para a igreja? Você está indo para a escola? Os teus filhos brigaram? É uma oportunidade de discipulado. Na hora de comer, é uma oportunidade. Você está brincando? Está assistindo um filme, né? Quantas vezes eu já me vi ensinando meus filhos fora do devocional. Isso é discipulado. Sim. Discipulado é você ir além e ensinar profundamente, né? É fazermos discípulos de Cristo, né? Dentro de casa. Você perguntou quando, né? Para mim, o quando é o mais cedo, o melhor. Por quê? Inclusive, Paulo, né, fala numa carta que manda para Timóteo, né? Ele fala, né, que ele deve permanecer nos ensinos que ele aprendeu, né, da sua avó e da sua mãe,
né? Desde quando você era criança, ele fala. Só que essa palavra criança, uma vez eu fui fazer um estudo sobre isso, a palavra hebraica para que ele usou, que o Paulo usou quando fala criança, se você vê o significado, é bebê, recém-nascido, criança de colo. Então ele está falando, né, permanece no que você aprendeu desde que você era um bebê, desde que você estava no colo. E a verdade é que os judeus, eles ensinavam os filhos, a escola, como? Com a Bíblia. Era a memorização da Bíblia. Então, desde que eles nasciam, era ensino da palavra. Né? Então, Timóteo, ele aprendeu desde bebê. Né? E então, eu tenho vivido isso, né? Desde que o Senhor me chamou a isso, e eu tenho visto já os frutos disso. Porque, né, ensina a criança no caminho que ela deve andar para ela não se desviar. Né? E não fala ensina o adolescente, ensina o jovem, a criança. Né? E faz uma diferença quando você começa cedo, porque você está estabelecendo o fundamento, né? A primeira infância, ela é o fundamento, a fase mais importante da vida de qualquer ser humano. É cultura também, né? Você estabelecendo casa, né? Uma cultura, exatamente. A gente vai estabelecendo, por exemplo, uma criança que ela cresce desde bebê, entendendo sobre princípios, valores para a família. Quais são? O que é de valor para você? É a palavra de Deus? É ouvir o Senhor? É ouvir a palavra? É ler a Bíblia? É ir para a igreja? Tudo isso se torna uma cultura, tudo isso se torna uma cosmovisão, né? E a criança, ela não entende a vida de outra maneira. Se ela vê algo diferente, ela já se sente... Eu me lembro de, às vezes, meus filhos falando, mãe, a gente não fez devocional ainda. Tipo, cobrando, porque era estranho. Né? Sim. Me lembro um dia que eu saí às pressas, e eu gosto de contar essa história às vezes, porque eu saí às pressas com meu marido, eu não me lembro o que era, acho que exame de sangue, a gente não acordou a tempo, enfim. Saí sem fazer o devocional. E a minha filha, Júlia, ela tinha, não me lembro, 6 aninhos. E a mais velha também ficou, e enfim, tinha outra pessoa lá cuidando. Aí a gente saiu e temos uma câmera na sala. E quando voltamos, a minha filha, Júlia, falou, mãe, te conto, eu fiz devocional com meus irmãos, com os 2 pequenininhos, bebê, os 2. Como assim? Falei, eu fiz devocional, mãe, e foi muito bom, eles foram muito participativos, mãe. E, inclusive, fizemos atividades. Ela tinha feito devocional com os irmãos, fez uma atividade, orou com eles, e eu falei, meu Deus, não acredito. Aí meu marido falou, vamos ver a câmera, né? E a gente foi ver a câmera, o vídeo. Inclusive, acho que tenho no Instagram, eu coloquei um trechinho. Coisa mais linda, ela fazendo o devocional com os irmãos, com uma intensidade, com uma profundidade, com um amor, ensinando os irmãos menores. Ela lia e ia ensinando, né? E ela era interrompida, e como ela os liderava e os ensinava, falava, meu Deus, parece eu comecei a ver como é importante da maneira que nós fazemos, porque eles copiam tudo, e isso é assustador, porque nesse dia eu vi algo bom, mas em outros dias eu já vi coisas muito ruins que eles copiam e copiaram de mim. Sim. Né? E isso é muito profundo e pesado até. Né? Porque a nossa responsabilidade como pais é enorme. Enorme. Eles vão nos copiar. Sim. Eles vão nos copiar no que a gente fizer, no que a gente não fizer, em como a gente for tratar a eles mesmos. Eu já vi tantos comportamentos dos meus filhos que Deus me mostrava, você faz isso. Né? Muitas vezes não é algo bom. Ou muitas vezes ele já me mostra o fruto. Tá vendo? Tá valendo a pena. Você faz isso. Isso de bom você também faz. Você tem feito, vale a pena, continue. Né? A gente tem esse lance, né, de ser intencional, né? Sempre, desde que eu tive aqui, eu falei, eu vou ser intencional em uma coisa, que é a leitura. Então eu comprei, ela era pequenininha, eu fiz uma mini biblioteca no quarto dela, e foi uma festa quando chegou, eu montei, compro vários livros, a gente sempre compartilha livros, né? Eu falei, eu quero que a leitura seja uma tradição. Então todo dia a gente tem um momento leiturinha que eu faço. E eu tenho visto como essas tradições, né, esses pequenos atos do ordinário realmente vão moldando. Toda vez que eles vão para a escola, eu também oro com eles no carro e eu coloco uma música do 3 Palavrinhas que se chama Missionáriozinho.
Falei, vocês são missionários na escola. Eu sempre falo isso, né? Aí esses dias a Kira falou que acho que alguma professora estava doente. Falei, você pode orar pela professora, filha. Então, assim, são coisas pequenas, mas que eu tenho tentado desde pequenininho e todo dia eu coloco e eles vão cantando. Posso ser um missionáriozinho. E isso é assustador, quando realmente a gente vê eles nos copiando, assim, nossa, quantas vezes eu já vi ela, como ela é a mais velha, né, ela agindo com o irmão como se fosse realmente eu, assim, dando bronca. E até às vezes quando eu tô nervosa, um dia que eu tava nervosa, ela, mamãe, calma, respira. Tenha paciência, e é o que eu falo. Eu falo, calma, gente, respira. Eu falei, gente, é assustador esse lance do espelho, né? É um espelho. E algo sobre esse tema que eu gosto muito, assim, de orientar os pais com relação ao discipulado, que eu me lembrei agora, busque o Senhor, né, a cada temporada, a cada ano, pedindo uma direção. Eu faço muito isso. A gente faz muito isso em casa com meu esposo. A gente pede uma direção de Deus para entender, porque eles passam por fases diferentes, né? A idade, né? Ainda mais nós que temos 4, né, em idades diferentes, e a gente busca direção para saber como fazer esse discipulado, né? E eu tenho algumas diferenças, diferentes maneiras que eu fiz o discipulado com eles, que foram assim, me trouxeram muitas experiências significativas, né? Por exemplo, teve um ano que Deus, eu orando e falando, Deus, como eu posso fazer esse ano, né? O discipulado com as crianças, me guia, me dá discernimento, me dá sabedoria. E ele me lembrou da Susana Wesley, né? O que ela fazia? Ela tinha um dia da semana para cada filho. E eu me lembro que o ano que eu fiz isso, nossa, foi muito profundo. Porque eu tinha um dia especial para cada filho. Claro, a gente orava em família, junto sempre, mas eu tinha um discipulado mais profundo com cada filho, cada dia da semana. E eu vivi, assim, coisas tremendas com cada filho, né? Porque eu tinha um momento muito individual. Eu tinha uma oportunidade de falar, filha, como você está? O que você está precisando? Que a mamãe ore por você, que ajude você, né? Além da nossa leitura ali, né? E aí, às vezes, aconteciam momentos de muita abertura, de muita profundidade, da criança, de eu entender, poxa, minha filha está passando por algo que eu nem sabia, né? E orar junto com ela, especificamente, né, com eles, sobre algo que eles estão vivendo e vendo Deus fazer, né? Trabalhar neles depois e mostrar, viu, a gente orou e Deus fez, viu, você me contou, a gente, né, orou ao Senhor e a gente, né, e olha o que Deus está fazendo, né? E isso foi muito impactante, o ano que a gente fez isso. Você saía com eles? Saía com... Eu, no quarto mesmo. Eu ia no meu quarto ou no quarto deles e eu tinha um tempo específico com essa criança naquele dia da semana sempre, né? Aí teve outro ano que, por exemplo, uns meses, Deus colocava no nosso coração para a gente focar mais, em termos mais tempos de oração. Né, a gente orava mais com ele, ensinava eles a orar. Né, e isso também foi muito profundo. A gente começou a ver como cada um, ele tem um perfil. Por exemplo, quem se mostrou aí com um perfil de mais intercessor, eu me lembro nessa época, foi o meu filho, o Zion. Me lembro que um dia que a gente estava, né, orando de uma maneira mais intencional, mais profunda, ensinando a eles também. Ele orou por 40 minutos. Nossa. E ele era muito pequeno. E as minhas filhas entraram em desespero, porque criança não aguenta, né? Elas falavam, viravam o olho e falavam, meu Deus, não vai acabar nunca. E olhava assim para mim. E eu falava, shh, deixa seu irmão. E eu e meu esposo, a gente se olhava, porque foi muito especial. Ele era muito pequeno. E ele não parava de orar. Foram 40 minutos. Nossa. E com crianças é muito difícil isso, porque eles não aguentam mais do que 15 minutos, né? Uma leitura, uma oração, um tempo assim. E ele não parava de orar, e foi incrível, porque nesse ano ele também teve várias experiências. Me lembro que ele ia no parquinho, voltava e falava, mãe, te conto. Porque às vezes ele ia com a irmã, enfim. Hoje eu desci no parque, e quando eu estava balançando, eu tive vontade de orar. E eu fiquei orando, mãe. Ai, que bonitinho. Eu comecei a agradecer a Deus. Outro dia também eu deitei, senti vontade de deitar no chão do parque e comecei a olhar para o céu. E comecei a agradecer a Deus por essa criação maravilhosa, por tudo que Ele criou. E foi tão bom, mãe. Tipo, uma criança que parou parou para orar no parque. Sim. Ou que no balanço começou a orar. Tipo, e Deus se mostrava ali fiel no que Ele nos guiava e a gente fazia, né?
E ele mostrava os frutos, foi mostrando os frutos dessas direções que ele nos dava, dessa intencionalidade, né? E também, por exemplo, eu tenho recebido de Deus, por exemplo, de guiar em adoração a uma das minhas filhas específica ultimamente. Já tive isso com outra, mas especificamente nesse tempo com a pequenininha, né? Ela tem se mostrado com um perfil mais voltado assim para adoração, né? E eu tenho tempos assim especiais com ela, onde a gente está aí adorando a Deus, mesmo que os irmãos já saíram, ela me pede as músicas favoritas que ela tá, mãe, põe essa, põe dia e noite. Ela gosta de incensário, ela gosta de várias músicas. Tem uma música também que eu gosto muito em inglês, que ela me pede sempre, que é Holy Forever. E ela vai pedindo, e ela só tem 5 anos, e ela fica lá cantando e adorando, e ela fecha os olhinhos. E assim, com cada filho, Deus vai dando, né? Às vezes uma direção específica, ou em cada temporada uma direção específica, né? E isso tenho vivenciado como um discipulado, né? Ter sim esses momentos e direções específicas, mas também trazer isso para o dia a dia, no ordinário, no levantar, no sentar, no caminhar. Sim. Todo momento é uma oportunidade de fazer um discipulado com nossos filhos, porque discípulo é ser um aprendiz. Né? E quem é nosso mestre é Jesus. Sim. Né? Então, nós estamos ensinando eles a serem como Cristo, a serem pequenos discípulos, né? Discípulos de Cristo. Sim. Né? Eu lembrei de uma história agora que você está falando, né? Que um dia acabou a força em casa e eu estava sozinha com os dois e já estava anoitecendo. Gente, acabou a luz. Vamos orar? Para voltar a luz? Eu orei com eles e a luz voltou. Gente, a carinha deles quando a luz voltou, valeu assim. Mamãe, voltou! Eles ficaram tão, né? Eu falei assim, olha só, que foi, eu acho que foi assim, foi o Espírito Santo mesmo, sabe? Que falou, ora, eu vou dar uma experiência para eles aqui. E que a gente estava até falando, existe o Espírito Santo Júnior, né? Então Deus já vai realmente moldando o coraçãozinho deles, né? Já vai dando essa sensibilidade, igual do seu filho deitar e ficar contemplando. Não, né? E você me lembrou uma experiência assim, parecida com essa. A gente teve um tempo que a gente estava ensinando a eles sobre isso, sobre o poder da oração, sobre como Deus, né, faz coisas às vezes miraculosas, extraordinárias. Ele faz também, né? E ensinando eles, né? E me lembro que um dia meu filho falou: mãe, você não sabe o que aconteceu. Tava um dia chovendo, né? Eu queria muito ver um trovão. E eu decidi orar e pedir para Deus, né? Falei, Deus, eu queria muito ver um trovão bem grande. Mãe, na hora apareceu um trovão, mãe. Você não acredita, que não sei o quê. E ele estava assim todo muito emocionado. Ou um dia, por exemplo, sobre cura, ministrando a ele sobre cura física. Meu filho estava passando mal, tinha vomitado, parece que estava com alguma virose, alguma coisa. E ele estava muito abalado, assim. E ele falou assim para mim, mãe, me coloca, por favor, no chuveiro. Tá bom, eu fui lá. Aí eu quis tirar, não, mas ainda não quero sair. Ele falou assim para mim, tá bom, beleza. Aí depois que ele saiu, ele falou, mãe, você não sabe. No dia seguinte ele me falou, mãe, a gente estava fazendo lição de casa juntos. Sabe ontem, quando você quando eu fiquei no chuveiro, eu te pedi para você me colocar lá, porque eu queria ter um tempo com Deus. E eu fiquei orando e pedi para Deus me curar, tirar essa vontade de vomitar que eu estava, e esse mal-estar, e eu estava orando. E você não sabe, mãe, Deus me curou. Parou a vontade de vomitar. Eu melhorei. Olha. Né? E eles têm tido, assim, essas experiências, assim, que têm marcado a vida deles. São marcos mesmo, né? Queria, assim, seguir para um encerramento, mas falando para os pais, né? Conselhos para os pais. Se você pudesse resumir a missão dos pais em apenas uma frase, difícil, qual que seria? Tá. Bom, tem uma frase que eu amo e que tem marcado a minha maternidade, que é do John Piper, né? Ele fala assim, que maternidade, e acho que isso não é só para as mães, né? Que nesse caso específico ele estava falando para as mães, mas pode ser também para os pais, né? Que a maternidade é uma transmissão de vida para a vida, com uma visão centrada em Deus, tendo Cristo como tesouro. Então, quando eu ouvi essa frase, eu falei, meu Deus, eu quero viver isso na minha maternidade, eu quero viver isso, eu quero
que minha vida, meus ensinamentos, minha maternidade seja uma transmissão à vida dos meus filhos, onde eles possam ter a sua visão centrada em Deus e que Cristo seja o seu maior tesouro, como eu quero que seja o meu maior tesouro, né? Porque quando a gente tem essa visão aí certa, centrada em Deus, e Cristo é nosso maior tesouro, a gente tem tudo. Né? Então, me lembrei dessa frase. Forte, muito forte. Que eu quero viver. Sim. Eu estou buscando viver. Como que você lida com a questão da culpa materna? Que acompanha, desde quando a gente tem o bebê, já começa a vir tantas coisas na nossa cabeça, né? Eu tô com uma amiga no puerpério e é o segundo filho dela. E o filho, o mais velho, é pequenininho. Ela, me cortou o coração, ele tem os ciúmes do irmãozinho. Então, assim, são N emoções e sentimentos, né? Bom, primeiro, a culpa, a gente sabe, ela vai aparecer. Mas a culpa, ela não provém de Deus. Quando é algo que não é Deus que está trazendo como um ensinamento a nossa vida, tá? Eu já vou me explicar melhor. Então, quando a culpa materna aparece, eu creio que a gente precisa se questionar, se analisar. Primeiro, entender a nossa humanidade. Nós somos limitados. Então, nós vamos falhar. Né? E se a gente falhou, o que a gente deve fazer? Se arrepender e fazer melhor. Não carregar uma culpa, porque carregar uma culpa, ela não ajuda em nada. O que a gente precisa entender é de onde vem isso. Né? Ir mais profundo e não apenas se sentir culpada por algo, porque muitas vezes a gente está fazendo, entregando o nosso melhor e é o melhor que podemos oferecer. E acho que isso deveria ser o suficiente. Agora, vai ter momentos que não é culpa. Né? Vai ter momentos que vai ser o Espírito Santo. Eu acho que muita gente, muitas mães, porque isso se tornou algo muito falado, sobretudo nas redes sociais, isso da culpa materna, né? Que a gente não precisa, não temos que viver com a culpa materna. Não, eu concordo. A gente se culpa demais, a gente vive numa constante... a gente falha demais, essa é a verdade. Né? Mas muitas vezes não é culpa. Muitas vezes pode ser o Espírito Santo te despertando para algo que você precisa melhorar. Né? Um dia desses eu me peguei sendo ministrada por Deus sobre isso. Né? Muitas vezes não é culpa. Muitas vezes é algo que Deus está ali falando com você. Peraí, isso aqui está errado. Traz isso aqui para mim. Vamos trabalhar nisso. Né? Eu quero trabalhar em você aquilo. Né? Muitas vezes, por exemplo, me senti culpada porque falei mal com meu filho. Que bom. Então se arrependa, peça perdão. Né? E mude, né? E mude, né? Me sinto culpada porque, sei lá, não consegui dar a melhor comida. Não, tudo bem. Você deu o que você tinha, você fez o seu melhor, tá tudo bem. Então, deixa essa culpa do lado. É diferente, né? Agora, é diferente do falhar. Você falhou, se arrependa, busque, né, a transformação no Senhor. Né? Sim. E como mãe de 4, houve algum momento que você percebeu que você precisava mudar a forma de educação? Bom, como mãe de 4, algo que eu tenho vivido muito, primeiro, Deus tem me ensinado quão único cada ser humano é. Né? Meus filhos, eles recebem o mesmo amor, a mesma criação, a mesma educação, mas eles são muito diferentes. Cada um tem sua personalidade, cada um tem seus gostos, cada um tem suas habilidades, suas dificuldades. Né? E, primeiro, eu tenho aprendido, né, sobre essa diversidade, sobre essa individualidade. Eu tenho visto quão criativo é Deus, né, quão maravilhoso Ele é, né, e como Ele nos cria de maneira tão única. Tenho aprendido isso tendo 4 filhos, mas também eu tenho aprendido que eu preciso, por causa dessa individualidade, diversidade deles, eu preciso ser uma mãe diferente para cada um. Não posso ser a mesma mãe, porque eles não, muitas vezes, o que um precisa, o outro não. Então, eu tenho aprendido isso. E muitas vezes Deus tem me mostrado, não, peraí, isso aqui que você faz com ela não dá certo com ela. Né? É de outro jeito. Né? Isso é muito importante, eu creio, porque a gente acha, são os 4, sim, amamos por igual, né? Temos os mesmos princípios, os mesmos valores, mesma educação, mas muitas vezes o tratar
de diferentes dificuldades tem que ser diferente, o falar tem que ser diferente, né? A necessidade dele não é, em alguns aspectos não é a mesma do outro. E eu tento trazer isso para eles. Eles muitas vezes reclamam, ai não, mas por que ela sim e ela não? E aí a gente tem que explicar, né? Sua irmã tem quantos anos? Você tem quantos anos, né? Sobretudo isso da tela. Por exemplo, por que eu não posso assistir? Isabela é uma adolescente, é diferente. Quando ela tinha a tua idade, ela não assistia. Nem por aí vai, né? Uma pequena coisa, por exemplo, né? Mas é isso. Cada filho vai exigir algo vai diferente. Vai demandar diferenças, né? Existe algo que você faz na sua casa que é inegociável? Fala assim, não, esse daqui não pode, não... Sim, tem algumas coisas inegociáveis, assim, na nossa casa, na nossa família, a nossa parentalidade. A primeira delas é prioridades, né? Estabelecer as prioridades, deixar elas bem claras. E na nossa casa, a gente tem trazido isso, né? Que Jesus, o Senhor, Ele é prioridade na nossa casa, né? Então, a gente busca Ele, né? Ele é o primeiro, Ele é o mais importante. Queremos agradar a Ele, né? Ele está em primeiro lugar, né? Essa é uma prioridade na nossa vida, né? Outra prioridade para mim é o cuidado integral das crianças, né? Não somente me focar numa coisa ou outra. A gente zela pela vida espiritual deles, mas também a gente se preocupa pela educação deles, a gente se preocupa porque eles tenham uma vida saudável, um corpo saudável, que eles façam esportes, né? Que eles tenham um desenvolvimento saudável, então que eles possam, né, brincar. Então, essa parte do desenvolvimento é muito importante para nós, né? Que eles sejam oferecido o que eles precisam para se desenvolver da melhor maneira possível, né? Para a glória de Deus. Essas coisas. Né? Alimentação, educação, tudo, né? Sim. Que envolve o desenvolvimento deles, né? Por quê? Porque estamos criando filhos para Deus. Sim. O propósito é esse. É criar filhos que glorifiquem a Deus. É que termos uma família que glorifique a Deus. Que possamos, através da nossa família, estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E que possamos glorificar a Ele, refletir a Ele com o nosso lar, né? Com a nossa família, com a criação dos nossos filhos. Nossa, a gente poderia ficar aqui. Eu tentei, né, pegar alguns blocos de algumas coisas que trazem dúvida, né? Que a gente conversa nas rodas de amigas, mas esse é um tema que a gente poderia aqui ficar mais umas 3 horas, né? Mas para acabar, para você, a infância precisa de... Nossa, presença. Presença. Né? Presença. Presença dos pais, equilíbrio, né? É isso. E eu acho que intencionalidade, que intencionalidade. é o que você trouxe aqui bastante, né? Sim. A questão do discipulado, do equilíbrio. Carla, queria te agradecer muito. É muito bom te ouvir, muito bom tudo que você tem feito nas redes sociais. O Instagram é Discipulando Meus Filhos, né? Gente, sigam a Carla lá, Discipulando Meus Filhos. É uma bênção. Ela compartilha vários vídeos sobre... e curiosidades também sobre as crianças. Enfim, só a vida dela já tem muitos conteúdos aí, né? Obrigada a você, viu, Raquel? Imagina, que Deus te abençoe seu ministério, abençoe muito a sua família, que você tem nos abençoado muito. Amém. E é isso, gente. Ficamos aqui com mais esse episódio.